Bom, vamos falar aqui, então, o que que é um transporte ativo e um transporte passivo, tá? Quando a gente fala de um transporte passivo, nós estaremos falando ali de um transporte que irá seguir ali o meu potencial, o meu gradiente de concentração, tá bom? Ou seja, ou ele estará seguindo a tendência da osmose, no caso da água, não é mesmo? Então a água ela vai passar de um meio onde o, ela possui menos soluto para um lugar que tem, tem lugar, opa, desculpem, ela vai sair de um lugar onde existe mais solvente para um lugar onde existe menos solvente, entendeu? Então, se essa célula estiver desidratada, com excesso de sal, a água irá passar por essa membrana de uma forma passiva, ok? Bom, nós temos aqui as proteínas canais, que são geralmente proteínas de íons, tá bom? Que ela também irá fazer esse transporte, mas através da difusão simples, ok? Como assim através da difusão simples? Uma molécula de um meio mais concentrado, ela irá passar para o meio menos concentrado, tá bom? Então, ela irá passar aqui sem gastar energia nenhuma. Por que que ela não vai gastar energia nenhuma? Porque essa molécula que está passando, por exemplo, aqui, vamos supor que essa molécula aqui é um cálcio, tá? Aqui tem muito mais cálcio do que aqui dentro. Quando, quando a tendência do cálcio é sair daqui e vir para cá, tá? Se o cálcio tem essa tendência, então basta essa proteína abrir. Se ela abrir, ela vai passar o cálcio e ela não vai gastar energia para isso, porque o cálcio já tem essa tendência, ok? Aí nós temos as proteínas carreadoras de transporte passivo também, que daí são proteínas específicas, que a molécula vai ter essa tendência, porém ela vai precisar passar de uma a uma ou duas a duas, passar aos poucos aqui, sem gastar energia, tanto de dentro para fora, como de fora para dentro. Quando a gente falar aqui de um transporte ativo, nós estaremos falando de uma proteína que vai precisar gastar energia para transportar esta molécula. Mas por que que agora ela precisa gastar essa energia para ser um transporte ativo? Porque a molécula ela vai ir contra a minha difusão, tá? Professor, mas você comentou que a minha difusão ela vai lá do meio mais concentrado para o meio menos concentrado da minha molécula. Exato. Então a célula precisa mandar essa molécula do meio menos concentrado para o mais concentrado. Essa molécula vai sozinha? Sai do meio menos concentrado para o meio mais concentrado? Não. Então ela precisa gastar energia para isso, tá? Porque ela tem que pegar aquela molécula de um meio e passar para o outro meio. Ok? Então, isso existe gasto de energia para isso. Ok? Então, o que nós podemos definir aqui que as minhas proteínas de membrana ela podem ser de transporte ativo, transporte passivo, me desculpem, quando a molécula flui, não é? De uma região de maior, ó, o sinalzinho aqui para cima, de maior concentração, esse símbolo aqui significa concentração, para quem não sabe, para um ambiente de menor concentração. Então, transporte passivo ele vai seguir a tendência da molécula. Isso quando a gente está falando aqui de difusão. Agora, quando nós falarmos então de transporte ativo, a minha molécula elas vão contra esse gradiente de concentração. Então, ela vai ter que sair ali do meu meio mais concentrado, do meu meio, desculpem, menos concentrado, para o meio é, é, para o meio mais concentrado. Então, ela vai contra a tendência da molécula. Para isso, ela precisa gastar energia. Bom, vamos entender aqui um pouquinho mais de como funciona esse transporte passivo, ok? Bom, o transporte aqui passivo, então, as moléculas vão, como eu já disse, elas vão fluírem ali de uma região com maior concentração para menor concentração, tá? Aí nós temos ali, podemos dividir ali de dois tipos de transporte, né? Transporte passivo por difusão simples, não é? Ou difusão facilitada, tá? A difusão simples que a gente vai chamar aqui são aquelas moléculas que conseguem passar pela membrana e não precisam de proteína transportadora, tá? Não precisam de proteínas carreadoras, ou seja, não precisa de uma proteína canal e não precisam ali de uma proteína específica, tá? Elas irão passar diretamente pela membrana. Exemplo disso, não é? Nós temos ali a semipermeabilidade da água e o álcool, o etanol, ele é assim, ele passa por difusão facilmente e também os gases, ok? E nós temos aqui a difusão facilitada, que irá trazer
a minha passagem, meu transporte por difusão facilitada aqui, que é meu transporte passivo, que vai trazer as moléculas utilizando ou um canal, não é? Um canal aqui, uma proteína canal, que vai formar meu porinho lá, abrindo ela, passa todas as moléculas por difusão, ou uma proteína carreadora, que daí vai precisar passar ali molécula por molécula, às vezes passa uma, às vezes passa duas, mas é de forma extremamente controlada. Essa proteína aqui, ó, a proteína canal, não controla o número de moléculas que entra. Essa daqui controla. Perfeito? Então, tenham isso na cabecinha de vocês. Ok? Bom, vamos lá. As proteínas transportadoras, então, elas são chamadas também de carreadoras. É muito comum encontrar esses nomes aí quando a gente vai falar de concurso público, ou mesmo de uma prova que vocês irão fazer, ou mesmo no ENAD, tá bom? Que são proteínas carreadoras, ou seja, são proteínas ali que irão carregar, né? Carrear vem de carregar, carregar uma molécula de um lado para o outro. Perfeito? Então elas vão transportar exclusivamente moléculas orgânicas, tá? Pequenas, como açúcares, aminoácidos, nucleotídeos e etc, tá? Existe exceção para esse tipo de proteína carreadora, sem ser uma molécula ali necessariamente orgânica? Pode ser um íon? Existe exceção sim, um exemplo disso é a bomba de sódio e potássio, tá bom? Bom, mas elas vão aqui transmitindo uma a uma, ok? Bom, e ela é altamente seletiva, ou seja, ela consegue controlar ali a quantidade que entra, a quantidade que sai, e a molécula é específica. Então, se eu tenho lá, professor, 300 mil moléculas que minha célula precisa usar, ela terá 300 mil tipos de proteínas diferentes, carreadoras? Sim, ela tem, porque ela vai controlar especificamente as proteínas que estão entrando. Existem algumas proteínas carreadoras que possuem funções múltiplas, tá? Que vão carregar mais de um tipo de moléculas, tá? Mas também são as minorias, tá bom? Cada membrana tem o seu conjunto proteico específico, claro que isso vai ser relacionado ao tipo de célula que nós estamos falando, não é? Vai ser se é uma célula muscular, se é uma célula do pâncreas, se é uma célula cerebral, não é? Da concentração dessas proteínas específicas de determinadas moléculas também vai depender da célula que eu estou falando. Perfeito? Bom, e elas facilitam aqui tanto no transporte ativo e no transporte passivo. E como que funciona uma proteína carreadora? Reparem bem, ela vai ter aqui o seu soluto, tá? E ela vai transportar esse soluto de forma individual ou mesmo, em algumas vezes, com 2 ou 3 moléculas ao mesmo tempo. Quanto maior for complexa a molécula, menor é o número que ela pode carregar necessariamente por vez, tá? Então, geralmente, ali é uma molécula por vez. Aqui eu tenho a minha bicamada lipídica, tá vendo? Ó, isso daqui é minha proteína. Então, como que ela faz? Ela vai ter aqui o seu sítio ativo, tá? Reparem que ela é uma proteína transmembrana, ela atravessa do meio interno para o meio externo, não é? E essa molécula aqui, ele vai precisar, tá? Ela vai precisar entrar aqui no meu sítio ativo. Então, esse sítio ativo ele é específico, tá bom? Ele é específico desse soluto aqui. Então, ele vai entrar e vai se ligar aqui, ok? Aqui entrou uma, aqui entrou duas. Duas moléculas entraram e se conectaram. Quando ela conectou aqui, duas moléculas por vez, se for por transporte passivo, ela não gastará energia porque está, ó, o gradiente aqui, ó. Ó, aqui tem mais moléculas, aqui tem menos moléculas, então ele está a favor do gradiente. Então, isso daqui é um transporte passivo. Então, ó, o transporte passivo através de uma proteína carreadora. Entrou, a molécula faz o trabalho de mudar. Olha a minha enzima, como que ela faz aqui, essa proteína carreadora. Ela vai abrir para o meio externo, conecta a molécula, conectou as duas moléculas, ela fecha para o meio externo para entrar esses dois solutos dentro da célula. Depois que sai, ela volta para esse estado A aqui, para se conectar mais solutos, para poder entrar. Então, é de forma extremamente controlada. Olhem aqui que interessante, né? Eu trouxe um exemplo para vocês, maravilhoso, tá? Que eles conseguiram identificar aqui na Escherichia coli, o, essa lactase permease aqui que transporta a lactose para dentro para fora da bactéria. Ó, reparem bem, ó, ela vai liberar a lactose aqui como resíduo. E esse resíduo ele vai ter que sair do meu citoplasma aqui, para o meu meio extracelular. Ó,
essa proteína, esse daqui é a minha proteína, atravessando a minha membrana, esse daqui é a minha membrana plasmática, ok? Essa daqui é o formato da minha proteína, e ela vai ter seu sítio ativo. Olha a lactose aqui, ó. Quando a lactose, ela se integra aqui, tá? Ela vai fazer o quê? Ela vai estimular essa proteína aqui carreadora a fechar do meio intracelular e abrir para o meio extracelular, ok? Então, vai ter esse estímulo. Então, existe esse movimento da proteína para o controle da saída ou entrada. Lembra que a gente estava comentando somente sobre a entrada dessas moléculas, então ela pode ser usada para a saída também, tá? Muito provavelmente aqui, a minha E. coli, ela produz muita lactose, então ela precisa excretá-la, e isso é feito por transporte passivo, ok? Então, a minha lactose seguindo o gradiente aqui de concentração, perfeito? Bom, nós temos também, pessoal, as proteínas canais, tá? Essas proteínas canais são proteínas que eu comentei com vocês lá para frente, lá atrás, desculpem, que elas só abrem, elas são literalmente um canal, então elas somente abrem aqui para o transporte da minha molécula, do meu íon, não é? Então ela abre e passa sem contar. Ali minha proteína carregadora, ela passava ali contando, com controle de quantidade de moléculas passava, não é? Aqui não, tá? Aqui minhas proteínas canais, elas são muito mais simples, não é? É, elas possuem forma simples de permitir uma molécula hidrossolúvel atravessar a membrana. Então, elas vão formar ali dentro da nossa membrana como grandes poros, tá? Que ora abre e ora fecha. Elas são específicas? Sim, ela vai deixar passar somente um tipo de molécula. Porém, essa molécula vai poder passar à vontade enquanto ela estiver aberta, sem nenhum tipo de controle, tá bom? Bom, então aqui elas vão formar poros e vão se tornar muito permissivas na passagem dessas moléculas, tá? A maioria dessas proteínas canais, elas vão ser relacionadas, tá? E são seletivas, claro, por poros como poros estreitos. E quase todas elas são canais de íons, que a gente chama ali de proteínas canais de íons, tá? E o que são esses íons? Isso pode ser sódio, potássio, cloro, cálcio, etc, né? Então elas terão essa denominação de canais de íons. Então são proteínas que vão deixar passar ali tranquilamente em relação à sua substância, ok? Bom, é, aqui, quando a gente fala de uns canais de íons, elas terão ali, tá bom? Quando a gente fala aqui especificamente de canais de íons, elas terão tamanho e cargas apropriados que podem passar. O que isso significa? Quer dizer que o tamanho da molécula ali que vai passar vai ser somente aquela molécula específica, tá? Então, mesmo ela abrindo aqui e dando a possibilidade de passar, por exemplo, uma molécula de glicose, a molécula de glicose não vai conseguir passar, porque existe essa seleção, mesmo estando ali literalmente aberta essa molécula para o transporte, ok? Eu coloquei esse daqui para vocês terem um exemplo. Ó. Esse aqui eu tenho a minha membrana, esse daqui é um canal de íon, tá? Esse canal de íon, ele terá apenas essa partinha aqui para poder passar todos os meus íons, né? Isso pode ser um sal. Passando meu sal aqui, um cloro, por exemplo, para passar o cloro. Mas para o cloro poder passar, ela vai ter que fazer o quê? Ela terá que abrir, tá? Professor, aí vem a pergunta. Professor, para abrir esse canal é aleatório? Como que a célula escolhe abrir esse canal? Geralmente, ela vai ter uma molécula sinal. O que é uma molécula sinal? Molécula sinal é uma molécula que vai vir aqui, né, que vai ter interação bioquímica com essa região, e quando ela se liga, ela vai abrir esse canal. Tá bom? Abrindo esse canal vai deixar passar a minha molécula tranquilamente. Até recomendo vocês estudarem um pouquinho de potencial de ação, que esses canais de íon são muito relevantes ali quando a gente fala de potencial de ação, tá bom? Acredito que vocês irão aprender bastante quando estiverem estudando biofísica, o potencial de ação, ok? Bom, então, os canais de íons ali, tá? E eles são ali uns filtros seletivos. Embora ali tenha ali seu espaço para poder passar, ele vai selecionar a molécula específica dele. Olha aqui que legal. Se eu, a minha, aqui eu estou olhando de cima, a minha proteína canal, tá? O meu canal de íon, por exemplo. Ela está fechada. Ela vai receber um estímulo. Aí ela vai abrir o meu poro.
tá? Porém, somente o íon específico para ele que vai poder passar por esse poro. É dessa forma, tá? Que funciona. E se ela não tem um controle e não gasta energia, ela é um transporte passivo. Bom, quando a gente fala agora de transporte ativo, o transporte ativo é o transporte que gasta energia, não é? É o transporte ali que vai gastar energia para o para realizar esse transporte do meio do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então ele vai contra o gradiente, não se esqueçam disso. E nós temos aqui três formas principais do transporte ativo, tá? Que são os transportes acoplados, que vão se ligar o transporte desfavorável a um soluto ao transporte favorável de outro soluto, tá bom? O que isso quer dizer, professor? Ah, professor, não entendi nada que está escrito aqui. Esse transporte aqui, tá? Esses transportadores aqui acoplados são transportadores que irão usar a força da difusão simples para poder gerar energia, para poder gerar ATP, tá bom? Como, por exemplo, ele vai usar uma força motriz, tá? O que seria uma força motriz? É uma força como uma usina hidrelétrica. Quer um exemplo disso? Nós temos lá, quando vocês estudarem bioquímica e vocês estiverem estudando respiração celular, lá na cadeia transportadora de elétrons, nós temos a ATP sintase, que é uma molécula que fica girando de acordo com o gradiente de concentração do nosso do, do hidrogênio concentrado ali no espaço intermembrana, que vai passando, ele vai girando aquela proteína. Então, ela gerar uma energia motriz para poder gerar ATP. Então, ela usa uma energia. Nós temos as bombas ativadas por ATP, não é? Que são aquelas bombas acopladas ali na nossa membrana e vai usar a energia do ATP para poder fazer o transporte, e as bombas movidas à luz. Como, por exemplo, são aquelas que nós temos ali as nossas moléculas da fotossíntese, que usa a luz como energia para o transporte de hidrogênio dentro das células vegetais.